Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Esta casa que nos acolhe e que nos acalenta. Vamos buscando o nosso silêncio interior, buscando o nosso anjo da guarda, o nosso mentor individual. Vamos ligando também com o professor Eurípides Barçanufo, o patrono de nossa casa. Vamos nos ligando com todas as fraternidades dos servidores de Jesus, com o comandante Edgar Armon e com os demais veneráveis das fraternidades do espaço, que trabalham para o Cristo, nosso Mestre. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Assim, vamos ligando com todas as equipes espirituais que já se encontram no terreno, aqui no local de nossa casa. Vamos também nos ligando com Ismael, protetor do Brasil. Liguemos com Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E com Jesus nós ligamos nosso pensamento até o Pai. Neste momento sublime em que nós possamos, aqui juntos, fazer essa oração, que nós tenhamos a certeza de que nossa prece será ouvida. Então, busquemos os nossos melhores sentimentos e vamos vibrando intensamente com essa oração do Pai Nosso. Não é preciso verbalizar, mas sim transmitir o pensamento daquilo que você esteja almejando, que com certeza Deus ouvirá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Assim, vamos agradecendo a Deus a oportunidade da vida. Vamos agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho. Agradecemos a espiritualidade presente, que estão nos dando esse suporte, e que nós aqui possamos trazer para o nosso raciocínio todo esse conhecimento e depois trazer
para os nossos corações, para que nós possamos, com este entendimento, praticar o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Meus queridos, minhas queridas, que bom estarmos novamente juntos com este tema, que é um tema muito especial. E é um convite que Jesus nos fez há 2000 anos atrás, este tema. Até porque, naquela época, ainda achávamos que Deus era castigador. E Jesus veio trazer uma nova visão de Deus, que Deus é amor. E nós veremos nesta noite exatamente isto a respeito de Deus. O tema: fé em Deus e confiança em Jesus. A palavra fé vem do latim e do grego, que significa ser fiel, fidelidade. Então, para que nós tenhamos esta fidelidade com Deus, como diz Emmanuel, é necessário que nós nos liguemos ao pensamento divino. E ao fazer isto, nós vamos tomando conta daquilo que é nosso. Porque nós viemos encarnações e encarnações, nascendo, comendo, crescendo e morrendo. Mas chegou o momento de nós nos despertarmos para o nosso lugar no céu ou na terra. Porque nós somos filhos de Deus. E nós, muitas vezes, não paramos para pensar nesta questão divina que somos todos nós. Porque se Deus nos criou, e nos criou como a sua maior criação, que está no planeta Terra, o que estamos fazendo para fazer jus a este nome de filhos de Deus? O que estamos fazendo? Hoje eu recebi uma mensagem, que foi uma mensagem do encerramento do 8º Congresso Mundial Espírita, que ocorreu ontem em Portugal. Então, no encerramento, Divaldo Franco, que lá estava, ele recebeu o seu mentor, que é o Dr. Bezerra de Menezes, um deles, naturalmente, porque também tem Joana de Ângeles. E Dr. Bezerra iniciou desta forma, com estas palavras: deveremos convertermos em chamas de vida para que nunca mais haja escuridão na terra. Então o convite é para que nós nos convertemos em chamas divinas. Porque nós somos divinos. Nós somos filhos de Deus. Mas é preciso que nós assim o façamos. Procedemos desta forma. Porque até agora nós não procedemos desta forma. Como filhos de Deus. E é este o convite que eu estou fazendo a vocês, para que nós possamos ter em mente essa questão de ser filho de Deus. Não é pouca coisa, é muita coisa. E por que Deus nos criou? Será que Ele nos criou para que nós viéssemos aqui na Terra
e voltássemos da mesma forma? Não pode. Deus não faria isto. Tem que haver uma coisa maior. E é exatamente o chamado de Dr. Bezerra, que nós venhamos a nos converter em chamas, para que nós, então, acabemos com as trevas na terra. Isto é um grande convite que cabe a cada um de nós assim proceder. Então, essa fé em Deus é preciso que nós tenhamos. E a confiança em Jesus. Porque foi o Espírito de maior envergadura que Deus colocou para nós aqui na terra, que trouxe o seu Evangelho de forma clara, de forma limpa. Mas talvez no passado nós não tivéssemos condições de entendê-lo. Mas agora nós já temos. E precisamos colocá-lo em prática. Não é somente saber. Saber muito até é ruim. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então é preciso que nós possamos aprender e empreender, que seria fazer. E para isso nós temos que trazer esses conhecimentos para os nossos corações. Desta forma. Então, a fé em Deus, é preciso que nós possamos atualizar sempre esta fé em Deus. Analisando o porquê de nós estarmos aqui. Qual é o propósito de Deus para conosco? Porque Ele tem um propósito para conosco. Nós não podemos ficar aqui na terra, indo e vindo, como se estivéssemos num passeio, não é? Então, busque cada um de vocês, nas orações que vocês vão fazer hoje à noite, o que Deus espera de você. E coloque em prática toda a semana que vem, essa semana, a semana que vem, toda esta questão. Qual é o propósito de Deus para comigo? Como eu devo fazer para ser chamado filho de Deus? Da mesma forma como somos chamados de cristãos, será que nós estamos fazendo por onde sermos chamados de cristãos? Seguidores de Cristo? Será? É uma reflexão que cada um de nós deve fazer. Sem culpa. Sem culpa. Porque se você trouxer culpa para você, você não sai do lugar. O medo e a culpa são péssimos. É preciso que você traga para você, com muito amor, esta reflexão. Então o título é Fé em Deus e Confiança em Jesus. E é isto que eu desejo estimular em todos vocês, para que nós possamos raciocinar em função disto. O Evangelho de Jesus, que é o Novo Testamento da Bíblia, porque tem o Novo Testamento e o Velho. O Velho é aquele primeiro. Aquele Velho Testamento é da época de Moisés. E depois veio o Novo Testamento, que é da época de Jesus, que veio trazer o amor para nós. Então, o seu discípulo Mateus escreveu uma anotação que Jesus disse. São palavras de Jesus. No capítulo 5, versículo 16. Então, Mateus anotou esta passagem. Assim
brilhe também a vossa luz diante dos homens. Jesus fez uma afirmação, uma ordem, podemos assim dizer. Ele estava falando para os seus discípulos e para todo o povo, para que todos eles, inclusive nós, porque ele estava falando para a humanidade, não era somente para os discípulos, e muito menos para os fariseus, saduceus, ele estava falando para todos nós. Então ele disse: brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha, então nós temos uma luz. E o que nós estamos fazendo com essa luz que cada um de nós temos? O que estamos fazendo? Não é? É essa pergunta que nós temos que fazer, porque Jesus está afirmando que nós temos a luz, mas nós temos que fazê-la brilhar. Não é assim? É como se nós tivéssemos uma lâmpada. Uma lâmpada, nós precisamos de fazê-la girando, ela brilha. Então nós temos esta luz e precisamos fazer com que ela brilhe. Nós vamos ver por que Jesus disse isso. Na continuação do próprio parágrafo, é para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus está dizendo para que nós façamos brilhar a nossa luz diante dos homens, das pessoas que nós convivemos, para que vejam as nossas obras, as boas obras. Em outras palavras, podemos dizer que se nós praticarmos boas obras, nós vamos brilhar a nossa luz. Não é assim? Porque você pode ler indo ou voltando. Dá na mesma. Então Jesus nos incentivou a fazer boas obras. Então, boas obras e a nossa luz estão intimamente ligadas. E é para isto que nós viemos na terra. Não foi para comer, para beber, para qualquer coisa outra. Tudo isso são acessórios na nossa vida. O objetivo principal da nossa vinda aqui encarnar são as boas obras. Esta lição, ou melhor, este parágrafo, ele foi utilizado também por Emmanuel neste livro, Palavras de Vida Eterna. E Emmanuel dá um enfoque muito interessante. Por quê? Porque ele fala nos nossos dias atuais aquilo que Jesus também quis dizer. Então Emmanuel diz para nós: amor estimula o amor. Humildade gera humildade. Paciência edifica paciência. E caridade ensina a ter caridade. E fé garante a fé ao redor de nós. Então vejam, o que Emmanuel está nos ajudando a compreender desta passagem. As nossas boas obras estão aí. Então, quando você trata com amor o seu próximo, as criaturas que estão ao seu redor, você está estimulando o amor. Você está ensinando aquelas criaturas a amar também. Já tinham pensado nisto? Já tinham pensado que nós ensinamos com o nosso exemplo? O
que o pai e a mãe ensinam para o filho? É o que eles dizem? Não é. É o que eles fazem. Quantas mães levam o seu filho no médico? E aí a pediatra pergunta o que está comendo a criança. Ah, ele não come verdura, ele não come fruta, ele só gosta de doce, ele só gosta de sanduíche, etc, etc. Aí a pediatra pergunta, e o que a mãe e o pai comem? Não é? A mãe e o pai comem exatamente a mesma coisa. E vai querer que a criança come outra coisa? A criança não vai comer outra coisa. Não é assim? Então, é exemplo. Se o pai e a mãe, desde criança, começassem a comer todas as coisas boas, naturalmente o filho ia comer também. Porque é pelo exemplo. Então, quando você trata com amor uma criatura, você está ensinando-a a amar também as outras criaturas. Quando você trata com humildade as pessoas, você está ensinando a ser humilde. Que humildade não é ser coitadinho. Humildade é saber quem se é, nem mais nem menos. Quem tem humildade sabe exatamente o que é. Se você tem paciência com uma criatura, você está ensinando também essa criatura a ter paciência com o outro. Até porque, se for uma pessoa bruta, ela está precisando de muita paciência. Não é assim? Da mesma forma a caridade e da mesma forma a fé. Quando você tem um ato de fé perante as pessoas, sem alarde, sem querer aparecer naturalmente, você transmite a fé e a fé começa a irradiar naquele lugar. É assim que funciona. Por isto que Jesus disse que era para nós brilharmos a nossa luz. Porque quando nós estamos praticando essas boas obras, a nossa luz automaticamente resplandece. Automaticamente. A importância das boas obras é fundamental na fé. É fundamental. No Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é este, e eu aconselho a todos a ler o Livro dos Espíritos. Por quê? Ele é um dos 5 livros da codificação que Kardec codificou. E este livro, ele é muito fácil de ler, até porque ele tem perguntas e respostas. Então, na época que foi elaborado este livro, o professor Allan Kardec, didaticamente, ele utilizava médiuns, principalmente as irmãs Baldin, não é isso? Ele fazia pergunta a elas, tinha a mediunidade aflorada, e eles então respondiam. Os bons espíritos respondiam através das irmãs Baldin. E assim foi feito este livro, que tem todas as questões do nosso dia a dia. Todas. Se você tiver qualquer problema e quiser saber a solução, está aqui. Está aqui. Os bons espíritos fizeram este livro. Muito bem. Então, nesta questão, que é a pergunta 88 do Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta. Aliás, o Kardec era muito inteligente, não é? É muito inteligente, e fazia as perguntas com propriedade. Ele perguntou: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Olha, vejam que ele perguntou sobre o espírito.
o Espírito. Ele não perguntou sobre o perispírito, que nós sabemos que nós temos um envoltório, não é? Que é um corpo semimaterial que envolve o Espírito. Não, ele não perguntou sobre ele. Ele perguntou sobre os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Então ele perguntou sobre como que nós podemos distinguir um Espírito do outro. Foi essa a ideia dele. E os bons Espíritos entenderam. Eles entenderam e eles responderam: para vós, não. Para nós, sim. O que ele quis dizer? Que quando nós, encarnados, vamos ver um espírito, nós temos que ter o quê? A mediunidade. Não é isso? Para ver os espíritos. Agora, a maioria de nós não temos ainda aflorado essa mediunidade. Por isso que ele diz, para vós não. Agora, para nós sim. Isto é, os espíritos desencarnados veem os outros espíritos desta forma. É interessante isto, porque quando nós estamos dormindo, nós saímos do corpo, mas ficamos presos a este corpo com o cordão de prata. Razão pela qual os espíritos desencarnados, eles podem saber, através do nosso perispírito, que está fora do corpo, que nós somos encarnados. Existe essa distinção. Então, essa distinção é feita de uma forma que somente é clara dos benfeitores espirituais. Essa forma. E essa forma ele continua dizendo: o Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Olha que interessante. Então, se quiserdes, ele está falando de uma forma generalizada também, não é? Então, quando se vê um espírito, naturalmente no plano espiritual, ele pode ser uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa centelha etérea é uma pequena luz celeste. E aí, nós vamos agora para outra parte entender melhor esta questão da chama, do clarão e da centelha. Aqui eu coloquei uma figura que é um perispírito e o espírito radiando a sua luz. Eu coloquei a lâmpada incandescente como figuração para mostrar a centelha no último lugar, depois vem o clarão, depois vem a chama. Ok? A centelha divina somos todos nós quando fomos criados. Porque os bons espíritos nos dizem que nós fomos criados puros e ignorantes com uma centelha divina. Por isto que nós somos chamados de filhos de Deus. Porque Deus deu uma centelha para nós, para cada um de nós. Este foi o maior presente que nós recebemos. Nenhum de nós ganhou uma centelha maior do que o outro. Nenhum de nós. Todos recebemos a mesma centelha. Então nós fomos criados puros e ignorantes com uma centelha divina. Para nós entendermos melhor isto, vou contar aqui uma pequena história do pai e seus filhos. Suponhamos aqui um pai na Terra que tivesse 3 filhos gêmeos. Ok? Muito bem. Esses filhos, eles vão crescendo. Quando eles chegam a 18 anos, o pai resolve pegar seu patrimônio financeiro e dividir com os 3 filhos
da mesma forma. Então ele divide com os 3 filhos da mesma forma. Então, o tempo vai passar, eles estão com 18 anos, cada um vai fazer o que bem entende da sua parte da herança. Mas quando chegar com 50 anos, por exemplo, então eles tinham 18 e hoje eles têm 50 anos. Eu lhes pergunto, todos eles estarão com a mesma parte da herança? Claro que não. Por quê? Porque entre os 3 que são espíritos diferentes, um vai trabalhar muito, não vai? Ele talvez estude o básico, mas ele vai trabalhar muito. Então ele vai fazer com que aquele dinheiro possa produzir, não é assim? O outro opta em deixar o dinheiro aplicado e vai estudar, porque 18 anos ainda não estudou o suficiente, e ele então vai estudar, não vai? E daí ele vai ter condições de melhor aplicar o seu dinheiro, não é isso? E pode ter aquele que ao ganhar o dinheiro, achou que o dinheiro não ia acabar nunca. E aí ele começa a torrar o dinheiro. Não trabalhar, não fazer nada, não é? Desta forma, com certeza, aquele dinheiro, ele vai estar diferente nas mãos depois de tanto tempo. Não é assim? Assim Deus fez conosco. Assim Deus fez conosco. Quando nós fomos criados, Ele nos deu uma centelha divina, como patrimônio. Perceberam? Naturalmente, nós aqui estamos, aqui reunidos, mas nós não fomos criados na mesma época. Nós não sabemos a idade espiritual de cada um de nós. Mas nós fomos criados juntos com outras criaturas. Isto nós temos certeza, não é? Aí, então, com o passar do tempo, alguns vão aumentando a sua luz, que é o seu patrimônio maior, seu patrimônio divino, e outros não. Aliás, chega-se até obscurecer a sua luz. Porque aquela criatura que foi criada e ela optou para o mal, a sua luz não extingue. Porém, ela vai criando uma névoa escura, de tal forma que esse espírito, ao ser visto na espiritualidade, é só uma nuvem preta. Uma nuvem escura. Entenderam a diferença? Então, este é o patrimônio que nós temos, que é essa centelha divina que nós ganhamos e que nós temos que, à medida que caminhamos, aumentarmos a nossa luz. E nós só aumentaremos a nossa luz com as boas obras. Não tem como emprestar, não tem como comprar esta luz que nós temos. Nós temos que conseguir sozinhos, através das nossas boas obras. No livro psicografado por Carlos Bacelli, que esteve nos dando o prazer da sua visita na segunda-feira passada, o livro chama-se Na Outra Dimensão. Esse livro ele foi psicografado por ele, e o espírito é o Dr. Inácio Ferreira. E ele conta uma história muito interessante, porque nós estamos aqui na crosta terrestre, e à medida que nós subimos, nós temos o Hospital Esperança, aonde está o Dr. Inácio. Ele é o diretor do Hospital Esperança. E esse Hospital Esperança, ele foi construído pelo nosso patrono, o professor Eurípides Barçanufo.
e colocou lá o doutor Odilon, o doutor Inácio Ferreira, né? O doutor Odilon é companheiro dele também que está lá. Então o doutor Inácio Ferreira está lá e é diretor do hospital. Muito bem. Certo dia, André Luiz, que vocês também já viram falar do filme, do livro, os convidou para uma viagem e mandou um aerobus buscá-los lá no Hospital Esperança. Então saiu uma nave do hospital do Nosso Lar e veio buscá-los. Então o Nosso Lar está acima, não é? E veio buscá-los. E pegou a doutora Odilon, o doutor Inácio e outras pessoas. E foi para Nosso Lar de novo. E do Nosso Lar, eles pegaram uma outra nave mais evoluída. E foram para outra dimensão. E nesta outra dimensão, eles foram visitar espíritos mais evoluídos ainda. E doutor Inácio conta uma coisa que é de arrepiar. É de arrepiar. Ele conta que quando ele viu de longe aqueles espíritos que estavam esperando a nave descer, era somente luz. Era só chama. Mas a humildade era tamanha que à medida que a nave foi descendo, a chama deles foi diminuindo para ficar igual a deles. Perceberam? Olha que coisa maravilhosa. Humildade. É por isto que naquela pergunta anterior, não foi assim? Na pergunta anterior, ele fala: o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha. É claro que não são todos os espíritos que podem fazer isto, não é? Aquele que tem pouca luz não pode ter mais luz, mas aquele que tem muita luz pode vir a ter pouca luz. Então, esta é a colocação a respeito da luz. A luz que Deus nos deu para falar: você é filho de Deus. Em Tiago 2,26, Tiago era um dos 12 apóstolos. Ele não tem um evangelho de Tiago, ele tem epístola. Porque evangelho tem Mateus, Marcos, João, não é? E Lucas. Obrigado. Então esses 4 têm evangelho. Agora, Paulo tem epístola, não é? E Tiago também. Vejamos o que Tiago diz. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, veja bem, ele está fazendo uma afirmação que isto foi novidade para nós dentro do espiritismo, não é? Quando o corpo morre, sai o espírito, não é assim? E foi o que ele disse. Assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Não existe corpo sem espírito, a não ser dormindo, naturalmente. Mas, de tal forma, quando a criatura está idosa, ou quando ela chega com a doença, vem a falecer, o espírito não tem mais como ficar naquele corpo. Ele é, de certa forma, convidado a sair, não é? Assim também a fé sem obras é morta. Olha que colocação interessante. E é interessante que Tiago, ele era realmente um sujeito incisivo, assim como Paulo de Tarso. Ele não tinha meias palavras. Então, o corpo tem que ter o espírito. Ou seja, o corpo, ele não sobrevive, ele não anda sem o espírito. Assim como a fé tem que ter obras. Se você disser, eu tenho uma fé imensa,
Mas se não tiver obras, é pouca fé. Aqui, novamente, Emmanuel utiliza esta mesma passagem. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Emmanuel faz uma comparação da seguinte forma. Suponhamos, nós estamos aqui reunidos falando de Jesus. Suponhamos que toda a humanidade esteja fazendo a mesma coisa, na Igreja Católica, nos evangélicos, enfim. Todos estejam o quê? No templo, fazendo orações, discursos e louvores. Mas ao sairmos daqui, nós não fazemos nada. Nós deixaremos os campos esquecidos, as enxadas abandonadas, as lareiras em cinza. Ou seja, nós saímos daqui e não vamos fazer obra nenhuma. Nada. O que acontece? Nada, não tem fé. Porque a fé só sobrevive se tiver obras. Foi muito bom estar com vocês. Espero que este convite que eu aqui estou fazendo para vocês, que vocês possam fazer essa reflexão, hoje, amanhã, depois, a respeito do propósito de Deus para com todos nós, a respeito do propósito de Jesus ter vindo, que Ele veio para nos ensinar o amor. Ele veio para nos ensinar o amor. E nós, o que estamos fazendo com tudo isto? Não é? É a pergunta que nós temos que fazer. Nós temos que refletir sobre a nossa situação aqui na Terra. E como o Dr. Bezerra disse, nós temos que nos tornar chamas para que nunca mais haja escuridão na Terra. Muito obrigado.